Show. Lore, então, ó, conta um pouquinho a sua história pra gente. Como é que chegou até o momento de agora aí você tá não só dentro do mundo acadêmico, mas ajudando quem quer entrar no mundo acadêmico? Então, eu sou de Santos, aí quando eu estava no ensino médio eu queria fazer uma universidade pública. Eu estudei, consegui passar em algumas universidades e acabei indo para a UFSCar de Sorocaba, em Química, da primeira turma de Química da UFSCar Sorocaba. Aí lá eu fiz, durante a graduação eu já comecei a fazer iniciação científica, me apaixonei por esse meio acadêmico, a parte de experimentos, essas coisas. E conciliei também a parte da universidade com o trabalho acadêmico, com os trabalhos científicos, dava aula, fazia outras atividades juntos. No final da graduação, eu decidi que eu queria fazer mestrado, daí eu estudei, me apliquei em vários processos seletivos, e entre os que eu passei, eu preferi continuar na UFSCar Sorocaba, porque eu já estava lá dentro, e aí ia continuar com o mesmo orientador, no mesmo ambiente e tudo mais. No final do mestrado, eu fui fazer o doutorado, prestei diversos processos seletivos, então vim aqui para a Unicamp fazer doutorado aqui na Unicamp em Química. Uhum. E aí hoje você ajuda o pessoal também a entrar, né? Ajuda, eu já ajudava o pessoal, já ajudava colegas, sempre antes eu ajudei colegas a entrarem eles estavam às vezes em dúvida onde prestar, qual orientador escolher, qual área da química aí. Eu sempre conversava informalmente e ajudava. Eu falava assim, ia perguntando, questionando e conversando, assim, a gente ia chegando no que era melhor. Mesmo ajuda para processo seletivo, como estudar, o que estudar, como se organizar para estudar, que o pessoal tem muita dificuldade de conciliar, às vezes, ou o trabalho, ou o final do mestrado, o final da graduação, esses estudos, o final, né, do mestrado, da graduação, com os estudos para passar no processo seletivo. Eu sempre fui ajudando o pessoal, colegas. Aí eu decidi criar um Instagram para poder dar dicas e ajudar o pessoal que tem interesse também. O pessoal deve ser muito grato a você, né, por fazer A pessoa todo ficou esse bem trabalho, né? deu bastante certo. O pessoal que eu ajudei, assim, eles estão, tipo, no doutorado e se deram muito bem no grupo que eles estão, com o orientador, deu muita liga, assim, com o orientador, com o lugar. Então, estão bem felizes, assim, foi bem legal. Uhum. E como é que, assim, o nosso caminho cruzou, né? Eu nunca te perguntei isso, né? Como é que você me achou? Como é que você me conheceu nisso tudo? Eu nunca fui em nada de química. É que eu vim pelo empreendedorismo acadêmico, não foi pela produção acadêmica. Foi porque eu gosto da química, mas eu estava querendo empreender, não sabia como empreender. Aí eu estudava já bastante com parte de empreendedorismo, só que eu não sabia como ligar a parte do empreendedorismo com a minha parte acadêmica, algo que não fosse meio que diferente do que já tem. Eu não queria alguma coisa que fosse aulas para ensino médio, aulas para vestibular, eu queria uma ideia diferente. Só que eu não tinha ideia de como fazer. Aí eu pesquisei no YouTube, empreendedorismo acadêmico, e eu caí no seu canal. Aí eu assisti os vídeos, gostei bastante dos vídeos, e depois eu entrei no grupo do WhatsApp que você começou a divulgar a primeira turma do empreendedorismo acadêmico. E aí eu me interessei bastante, só que eu estava meio receosa. Aí você deu um mês de garantia. Aí, por causa do mês de garantia, eu me inscrevi. Se eu não gostar, eu vou cancelar. Aí no fim, acabei gostando e foi bem legal, por ser bem legal. E por que você me deu esse voto de confiança, assim? O que você imaginou? Ah, vou fazer, né? Foi a garantia ou teve mais coisa no meio do caminho? Foi porque era acadêmico, então nunca vi nada voltado à parte acadêmica. Sempre empreendedorismo, eles meio difícil eles falarem da parte de acadêmica, assim, valorizar o curso. Eles sempre veem a parte, é como se você não precisasse de um curso para você empreender. E essa era a dificuldade que eu tinha. Aí por isso que eu me interessei, porque calhava bem com o que eu estava querendo na época mesmo. Eu estava buscando. Pô, que legal, que legal. E assim, você tá ainda, né, no programa Empreendedorismo Acadêmico. O que eu contribuí contigo depois disso aí, depois que você me conheceu? Me ajudou bastante a ver oportunidades que antes eu não via. Antes eu não conseguia, eu achava que eu não via como empreender tipo, na minha área, assim, algo que fosse diferente. Aí hoje eu vejo, tanto que eu não falei, mas quando começou a pandemia, muitos professores queriam dar aula online, aí eles não sabiam como fazer. Aí eu criei um e-book
porque eu tinha experiência dando aula online, fiz um e-book e vendi online. Aí no fim eu faturei já mais do que eu investi no curso de empreendedorismo acadêmico, que era o que eu estava querendo, pelo menos pagar o curso. E aí agora eu consigo ver tipo, várias oportunidades que antes eu não via. Mesmo parceria com outros, não sei se era o intuito do curso, mas eu consegui ver parcerias com pessoas formadas em outra área para a gente fazer um curso juntos, que vai ter um grau de maior profundidade do que teria se eu só fosse fazer ou se a pessoa só fosse fazer, tipo de biomedicina. Então, eu tô vendo, a gente estava montando um curso com uma pessoa de biomedicina, que aí ela consegue se aprofundar na especialidade dela, eu consigo me aprofundar na minha especialidade, e aí eu tenho um pouco de dificuldade de falar, sim, aí ela que vai lançar o curso, e eu vou ficar por trás, aí com tudo que eu aprendi eu consigo tanto guiar ela no que ela precisa fazer, ajudar nessa parte de empreendedorismo e usar a minha parte de formação acadêmica também. Olha que legal, que legal. Tô curioso por esse book aí. Quem quiser, como é que faz para pegar esse book, para comprar esse book? Te manda um direct lá no pós-graduação em Pode Química? Como mandar, é que porque é? eu vendia e eu tinha acabado as vendas, né? Foi por prazo limitado que eu coloquei a venda, mas se o pessoal mandar, eu posso pensar em reabrir as vendas. Oh, que legal, muito bom. Pô, fico muito honrado, Lore, de ter contribuído aí com a tua trajetória e muito honrado de te ter aqui, né? O pessoal deve estar muito curioso, assim, sabe? Hoje você ajuda as pessoas e você ajuda as pessoas de que maneira, assim? Explica para o pessoal a ingressar no mestrado e doutorado. Acho que vai desde o começo, desde você. O mais importante, na verdade, é você escolher onde você quer fazer, qual orientador, qual linha de pesquisa você se interessa, qual orientador que você quer ter. Porque é uma parte que é mais fundamental, que às vezes as pessoas. O que eu notava muito dos meus colegas, assim, que eles estavam na universidade e não ligavam tanto para o orientador, para a linha de pesquisa, e na verdade é o mais fundamental, porque é o que você vai conviver 2 anos ou 4 anos por um doutorado. Então, a minha ideia é começar desde você escolher o lugar, escolher a linha de pesquisa que mais te atrai, escolher um orientador de forma coesa, e aí depois você conseguir como você vai fazer isso para estudar para a prova de mestrado, doutorado, como que você vai fazer se tiver entrevista no processo seletivo, como que você faz a entrevista, como que você pode melhorar o seu currículo e tudo mais. Olha, ou seja, um full service, né? Desde Até, preparação até todas as até no etapas, né? exterior, se às vezes a pessoa tiver interesse no exterior, também dá para a gente ver processos seletivos no exterior, que tem bastante, Uhum, principalmente Alemanha, Estados Unidos, tem bastante oportunidade para química. E uhum. às vezes o pessoal acaba não sabendo e acaba não prestando. Sim, sim, claro, claro. E assim, na minha leitura, eu participo de muitas bancas. Todo ano eu estou em alguma banca, ou de mestrado, ou de doutorado, ou nos dois, né? E na minha leitura, assim, uma coisa muito importante é a pessoa, sabe, investir na produção acadêmica para se candidatar, né? Isso, na minha visão, ajuda muito, né? No processo de seleção e talvez encurte até a aprovação. Como que você pensa assim? O que a pessoa pode fazer antes mesmo de se candidatar, mas sabe, para chegar bem assim em termos de produção no mestrado, né? O que você acha disso? O que ela pode desenvolver para isso? Se a pessoa fizer iniciação, o ideal é você já procurar parcerias. Porque não, a maioria das pessoas elas já fazem iniciação antes de ingressar no mestrado. Então, quando você estiver na iniciação, o ideal é você já ir buscando parceria, ou você se identifica com alguém, com 2 pessoas do seu grupo. Você pensa no projeto em paralelo para vocês irem tocando, ou você sabe que você pode às vezes contribuir com o trabalho de outra pessoa. Aí, como você contribui com o trabalho de outra pessoa, você pode fazer uma parceria e aí você vai ajudar o trabalho dela a ficar mais profundo ou uma análise que ela não sabe fazer. Você consegue aí às vezes publicar um artigo juntos com ela ou com alguém que você tenha afinidade, ou às vezes participando de congresso, você pode escrever, publicar em anais de congresso também ajuda para produção científica. Uhum. Mas são essas dicas que eu dou, né, de Ou buscar, seja, buscar assim, parceria é uma é, boa forma. ou seja,
Só para entender. Então, não tem essa de, eu sou graduando, eu sou graduado, ou então eu sou mestre e ainda não sou doutorando. Então, não tem desculpa para não começar, né? Tem formas de começar, não é isso? Tem. Inclusive, formas de você se preparar para esse momento da seleção, né? Inclusive, você nem precisa estar dentro. Às vezes, se você consegue fazer alguma análise por computador, ou você consegue fazer, às vezes, uma revisão muito boa, você consegue fazer parceria com alguém que está dentro do programa e publicar. Né? A exemplo das parcerias que você fez, né? Assim, tá muito conectado com a tua própria biografia, né? Você falou, quando você contou a sua história, da importância dessas parcerias, né? Parcerias em que sentido? Assim, coautoria, por exemplo, seria uma parceria? Coautoria, é mais coautoria que eu tô pensando. Coautoria seria uma forma de parceria. Uhum, uhum. Você, às vezes, você faz um trabalho junto e isso vai agregando para você fazer cada vez mais trabalhos. Se a parceria dá certo, ela não vai se encerrar em um trabalho, ela vai aumentar cada vez mais. Vai Sim, englobar, às sim. vezes, muito mais pessoas. É. Assim, foi muito legal você falar essa questão de parceria, né? É uma das coisas que eu valorizo muito, sabe? E eu acho que nesse caso aí foi sorte, sabe, Lore? De ter excelentes parceiros e parceiras ao longo da minha trajetória, sabe? Por exemplo, na minha época de graduação, logo no terceiro, quarto período, por aí, eu tive a chance de ter uma parceira que é minha parceira até hoje, olha só, né? Ela foi minha orientadora de iniciação científica, foi a Roseni Pinheiro. Ela foi minha orientadora de iniciação científica. E aí depois fiz TCC e depois mestrado, doutorado. Apesar dela não ter sido no mestrado, doutorado, minha orientadora formal, ela foi minha grande parceira, minha parceira acadêmica de vida, né? Então, e assim, isso é essencial, né? A gente É, encontrar quem conecta com a gente, fazer projetos juntos, iniciativas juntos. E bem ou mal é pedagógico também. A gente aprende mais quando a gente está com o outro, né? aprende, porque a pessoa vai ter um ponto de vista diferente sempre. Então, você sempre vai agregar, né? Quando dá Uhum. liga, é difícil você não fazer mais nenhuma parceria. Normalmente deu liga, você continua o trabalho e fica, tipo, o resto da vida fica, né? É. Parceria. Olha que ensinamento legal, gente. Assim, eu não sei se vocês estão sacando, sabe? Mas atividade acadêmica, produção acadêmica não precisa ser algo solitário. Não precisa Uhum. ser algo que você imprime um esforço hercúleo para desenvolver tudo. Quando você passa a saborear parcerias também, isso dá retornos muito legais. Não só retorno de produção, não estou falando só isso não, mas de oportunidades que você nem imagina, né? Que a parceria vai te trazer. Muito bom, olha Muita que gente, às vezes, ensinamento, por hein? parceria, consegue, às vezes, uma vaga, às vezes, um pós-doc em algum lugar fora, em virtude de parceria. A pessoa gosta do trabalho e chama para trabalhar junto. Então, vai além de uma produção acadêmica. É. Pô, rolou um revival de tudo que essas parcerias já me trouxeram, né? Assim, de tudo em termos acadêmicos, né? Agora, me diz uma coisa, Lore. Beleza, a gente conversou sobre se preparar para seleção. Tá, show. Mas e aí, prova? Tô lá, eu de frente para prova, né? É sempre uma emoção, né? Eu de frente para prova. E aí? É, como é que eu me preparo melhor para essa prova? O que eu faço lá na hora da prova? O que você aconselha aí? Para química, os principais a ementa das provas ela é bem semelhante. Então, às vezes eles mudam o livro que estão indicando, mas é basicamente o Atkins, que é o Princípios de Química, que é bem conhecido da gente que é química, e o Ciência Central, do Brown. Então, se você estudar por esses dois livros, o que eu vou aconselhar é fazer exercício, porque o que cai na prova é exercício. E, às vezes, só lendo você não vai conseguir você vai entender às vezes o conteúdo, mas você não vai conseguir responder o exercício. Então, quanto mais exercício você conseguir desenvolver antes da prova é o ideal. O que eu sempre aconselho também é colocar uma meta diária. Então, vou estudar, vou fazer X número de exercícios ou eu vou estudar tais e tais tópicos. E aí você só vai descansar quando você realmente cumprir essa meta. Porque aí não vai acumular o material, não vai acumular o conteúdo todo para o final da prova. Você vai seguir esse cronograma e você vai conseguir chegar no final da prova e ainda fazer uma revisãozinha,
ver os principais tópicos e conseguir ter sucesso na prova. Então, é mais disciplina de estudar o conteúdo sempre certinho todo dia e também não criar uma meta que vá além do que você consiga. Não adianta você colocar uma meta de 200 exercícios por dia se você consegue resolver 20 exercícios. Então, você adaptar um cronograma de uma forma ao seu horário, o horário que você tem disponível, que você consiga seguir. Uhum. E na tua visão, assim, que o pessoal em geral pisa na bola para prova, sabe? Assim, coisas que a galera pisa na bola nisso e não deveria, porque isso daí acaba comprometendo a aprovação. O que eu vejo bastante é realmente deixar para estudar na última hora. Aí é um conteúdo das provas, elas não são difíceis, mas é muito conteúdo. Então, se você deixa para estudar tudo para a última hora, você não vai conseguir revisar tudo. Então, o principal é não deixar acumular, não deixar para estudar na última semana, faltando 15 dias. Estudar com o máximo de antecedência para dar tempo de ir resolvendo. Uhum. Outra coisa é não ficar nervoso. Às vezes a pessoa fica muito nervosa na hora da prova e acaba dando branco e não consegue resolver. Então, tentar manter a calma, pegar a prova, porque a maioria dos processos seletivos de química, eles deixam disponível as provas da última seleção. Então, responder a prova, porque a prova não muda as questões, mas você vai saber o estilo da prova. E pelo estilo da Uhum. prova, você consegue ter um bom resultado também. Olha que legal você poder pegar as questões anteriores. Isso é Isso. muito bom, hein? Olha a sacada. Porque, sabe, você começa a sacar um estilo de cobrança da prova, né? E E você talvez vê você que cada chegue um prova pouco tem um mais estilo. calçado, né? Uhum. Você vê que cada prova tem um estilo, aí você começa a ver as provas, você vê que tem questão que eles mudam o número, mas o conteúdo da questão é a mesma. Então você já consegue saber qual questão mais ou menos que vai cair na prova. Então pegar as Uhum. provas antigas também e resolver, ajuda muito. Ah, muito bom, muito bom. E aí o quê? Manda um e-mail para o programa de pós-graduação? Não tem no site. Tem no site, No né? site, Olha. no site E ó, e se não tiver, pode mandar e-mail também, né? não dá. Mas a Muito maioria bom. das, pelo menos do que eu já pesquisei, assim, eu pesquisei vários para ir montando, alimentando o Instagram, né? E aí, a maioria eles disponibilizam pelo menos de 2, 3 anos anteriores, eles disponibilizam as provas. Uhum, uhum. Muito bom. Agora, e sobre entrevista, assim, porque eu até fiz live nessa semana e falei um pouco de entrevista, né? E entrevista, assim, muita gente que foi bem na prova, na entrevista às vezes escorrega e compromete, e muita gente que às vezes não foi bem na prova, chega na entrevista e se salva, né? Que dica que você dá aí pra galera sobre entrevista? Na química, não são todos os processos seletivos que têm entrevista, mas eu prestei alguns que têm. Eu acho que o principal é você demonstrar por que você quer entrar no programa, deixar bem claro isso para a banca. Por que você quer seguir nessa carreira acadêmica, qual que é o seu intuito de entrar no programa, você saber, tipo, às vezes eles pegam muito em nota no programa de química, né? Então, se você tem uma nota ruim, antes da banca perguntar, você fala assim, ó, eu não fui bem em tal matéria, mas isso não vai me prejudicar por conta disso, disso e disso. Ou se você já tem uma experiência em determinada área, você já fez iniciação científica em determinado tema, e você vai prestar um mestrado que tem um tema semelhante, você falar, não, eu tenho experiência em tal assunto. Então, no meu mestrado, você já vai sair na frente de quem vai começar do zero, porque a pessoa vai começar sem nenhum conhecimento, você já tem conhecimento prévio. Então, você já vai, querendo ou não, você já sai um pouquinho na frente de quem não tem nada. Então, deixar bem claro para a banca o que você quer fazer e qual que é a vantagem que você tem, tanto no seu currículo como histórico, que é o que eles mais pegam. Se você Uhum, tem uma nota ruim, você tentar justificar que a nota ruim não vai te atrapalhar, que não quer dizer nada a nota ruim. Você tem essa nota ruim, mas você tem outras vantagens, deixar claras as vantagens. uhum, Quando tem projeto, é você estudar bem o projeto. Porque eles pegam, às vezes, para seletivo que tem um projeto incluso, entrevista que tem, eles pedem um projeto, você tem que saber o projeto bem a fundo. Por que você está propondo aquele projeto e e por que você está propondo, qual a saída que você vai ter para o seu projeto, então saber a fundo o projeto. E além disso, acho que saber que às vezes a banca pega, é você saber que é um projeto, mas que às vezes vai dar errado e que se der errado você vai pensar em alguma coisa para fazer dar certo. Porque o projeto que você começa, dificilmente é o projeto que você termina. Então você saber acho que deixar esses pontos claros para a banca é importante. sim. E também uma certa humildade, né? De, ó, é isso daqui que eu estou propondo. É óbvio que eu estou disponível para críticas, para sugestões, né? Às vezes eu vejo as pessoas no projeto fazendo uma defesa quase que apaixonada do projeto, né?
e talvez fiquem um pouco surdas a sugestões da banca, né? Isso. Então, aproveitar também para fazer a troca, né? Porque às vezes a gente propõe uma coisa, mas pelo menos na química, não sei como é no direito, mas na química dificilmente você vai terminar com um projeto que você propôs no começo, porque depende de experimento e você não consegue controlar experimento. Então, você começa com A, difícil as pessoas que terminam com B, e não porque o projeto é ruim, mas porque é questão de ciência mesmo. Você vai propor uma coisa e às vezes as coisas não vão seguir como você quer que siga, né? Vão seguir como os experimentos vão te guiando, né? Sim, Então, acho que sim. tem que... E eu queria saber o que você acha, por exemplo, assim, para entrevista, também, você acha que é importante a pessoa demonstrar que ela vai se dedicar para a produção, né? Ou a pessoa que chega e fala, não estou muito afim de escrever artigo, livro, ou resumo, estou mais focado em coisas mais individuais minhas. Você acha que isso é uma boa estratégia? Não, tem que demonstrar que você está aberto a parcerias, aberto a escrever, você quer se dedicar, você quer fazer o melhor no projeto, porque os programas eles dependem da publicação dos alunos, né? É o que rege um dos pontos da CAPES. Então, quanto mais publicação você tiver, mais interessante para o seu programa, porque ele vai progredindo, os que não são nota 7. Então, você tem que deixar claro que você quer publicar, que você quer carreira acadêmica, você quer publicar, você vai dar o seu melhor, você vai fazer os melhores experimentos possíveis. Acho que tem que deixar tudo isso bem claro, acho que deixar a banca ver que você vai se dedicar ao máximo, em todos os quesitos. Vai estar aberto e vai se dedicar. Uhum. Pô, muito legal, Lore. Olha, muita dica boa, muita dica boa. Vamos fazer o seguinte, Lore, para aproveitar a tua presença aqui, eu queria também pegar mais perguntas, pessoal que está assistindo, né? Para aproveitar todo esse teu conhecimento aí que você tem para gente. Então, vou dar uma olhadinha aqui primeiro no Facebook, depois no Instagram, e vou te fazendo as perguntas e você vai respondendo, tá? Ó, Beleza? vamos dar uma olhadinha aqui. Vão colocando perguntas também, tá, pessoal? Que agora vamos aproveitar que a Lore está aqui conosco, doando o seu tempo para estar aqui com a gente, né? Ó, o Fábio Ribeiro aqui no Facebook, Lore, ele trouxe uma pergunta bem legal, ó. Fazer uma disciplina isolada no mestrado ou até mesmo no doutorado, isso ajuda? Eu acho que se tiver relação com o tema da sua tese ou dissertação, ajuda. Ou que você acha que você vai usar no futuro. Se você tem o intuito, eu não vou usar agora, mas eu pretendo, às vezes, você está no doutorado, você pretende fazer um pós-doc com algo que tem relacionado com esse assunto. Aí eu acho que vale a pena. Se não tiver nada a ver, para cumprir crédito, alguma coisa assim, eu acho que não vale a pena, não. Porque você vai... Disciplina demanda tempo, demanda energia. Então, às vezes, você vai se dedicar muito para uma disciplina o conhecimento que você vai adquirir, você não vai utilizar no futuro ou no presente. Então, vale a pena você, às vezes, dedicar essa energia para alguma outra coisa que vai te dar um fruto mais no presente, né? Mais agora. Uhum, entendi. Vamos lá, agora tem aqui o Claudinei, aqui no Instagram, o Claudinei Cavalcante. Ele perguntou assim, como se comportar em uma entrevista para seleção? Assim, de comportamento mesmo, como que é o ideal? Eu acho que o ideal que a banca mais gosta é você ser o mais comunicativo possível, você falar mais com a banca, você tentar, acho que é você falar mais com a banca do que ouvir o que a banca tem para falar. Eles gostam quando você fala, você expõe as suas ideias, você está aberto, você responde as questões de forma profunda. Tudo que eles perguntarem, você responde bem. Acho que é um comportamento mais aberto, assim, mais aberto Uhum. possível que você conseguir. Ó, a Karina Soares Gin. Gin deve ser o quê? Goiânia, né? Eu acho que é Goiânia. Pelo menos é a sigla do aeroporto de Goiânia, né? Santa Genoveva, né? Já fui algumas vezes em Goiânia. Muito bom. Ó, como funciona essa questão da iniciação científica, né? Que você sugeriu que uma das formas de se preparar é fazendo iniciação científica. Como é que é isso? Iniciação científica, na graduação, a maioria dos programas você pode falar com algum professor que você tenha, ou algum professor que você goste bastante, ou alguma área que você tem interesse. Aí você pede para ele para fazer iniciação. Iniciação é como se fosse, ela é
pré-mestrado, assim. Você faz uma pesquisa durante normalmente um ano ou mais, e você tem um projeto que você vai desenvolver durante esse período. E na química, ela é um projeto, normalmente é um projeto menor, que você consegue desenvolver nesse período que você está propondo. E, às vezes, normalmente você sai, às vezes, com algum artigo, alguma publicação, você consegue ir para congresso, então você começa a ingressar nesse mundo acadêmico, começa a ter uma produção acadêmica, começa a escrever artigos, começa a entrar nesse mundo. É a porta de entrada, normalmente, para o mundo acadêmico. Uhum. Ó, a Karina também tem uma outra pergunta bem boa. Ó. Como escolher a linha de pesquisa se só lançam no edital de inscrições? Né? Como é que ela consegue saber a linha de pesquisa antes do edital? Normalmente tem você procura nos sites do programa. Você entrando nos sites, eles têm o orientador. Normalmente eles têm a área do orientador. Aí você vai selecionando pela área que você tem mais afinidade. Então, normalmente na química é química orgânica, fisicoquímica, analítica, inorgânica e ensino de química. Pela graduação você já consegue saber mais ou menos qual você tem mais interesse, mais afinidade. Aí em cima disso você vai. O que eu aconselho é você ver os orientadores, ver a linha de pesquisa do orientador, ver o lápis do orientador, ver os trabalhos que ele publicou e ver se você se interessa ou não a partir dos artigos dele mesmo. E antes de você fechar com a orientadora, você tentar conversar com o máximo de orientadores possíveis para você ver se você gosta ou não. Porque às vezes você olhando o trabalho é uma coisa, você conversando com a pessoa é outra coisa. Então tentar conversar com os orientadores. Se você não mora na cidade que você vai prestar, uma agenda por Skype, eles são normalmente os professores são super abertos a conversar, explicar como que funciona. E em cima disso você vai conseguir decidir. Ou se você, às vezes você não tem noção nenhuma, acho que é meio pelo site mesmo. Você tem que ir pelo site, tem que ir vendo. E às vezes você agenda com professores e se você vê que não bate com eles, você pede para eles te indicarem de alguma coisa que você tem afinidade. Acho que é mais esses conselhos que eu daria. Uhum. Ó, a Cláudia, tô gostando de ver que tem um monte de pergunta, então vamos aproveitar aqui. Inclusive, vi um comentário aqui que balança o coração, né? Que a Roseni Pinheiro, que eu comentei agora há pouco, foi a minha grande mentora acadêmica de tudo, né? Que vamos ver se ela tem uma agendinha para fazer uma entrevista com ela aqui durante o desafio. Ela tá aqui também, ó. Então ela pode dizer que é verdade. Desde o terceiro, quarto período, mais ou menos, né? Eu tô com ela, já se vão aí, sei lá quantos anos, né? Vou falar não, né, Rosane? Melhor a gente não falar não. Olha lá, a Cláudia Costa, ó, a UNB-FE, FE é o quê? Deve ser Faculdade de Enfermagem, talvez? Esse ano a prova será escrita com língua estrangeira. Você tem alguma dica para a prova de língua estrangeira? Não sei, prova, eu acho que é você estudar por livros estrangeiros também. É o que mais vai te ajudar. Porque aí a linguagem do livro vai ser semelhante à linguagem que vai estar na prova. Então, aí provavelmente eles devem ter dado a referência deles, deve estar em inglês também. Então, estudar por livro que eles estão falando em inglês. E aí você faz o exercício tudo em inglês, é sempre tudo em inglês mesmo. Que aí se você fizer em português, talvez você vai ter dificuldade na hora da prova de passar para o inglês. Então, acho que eu tentaria tudo em inglês. Leria em inglês, faria exercício em inglês para chegar na prova preparada, o inglês não ser um empecilho. Uhum. Muito bom. Ó, o Descomplexa Química, também é da Química, ó. É preciso, Lore, assim, ter feito monitoria, iniciação científica para ingressar no mestrado? É tipo condição ou ajuda somente? Vale, dependendo do processo seletivo, vale ponto, mas não é empecilho. Mas tem processo seletivo que ele é só a prova, você precisa ir bem na prova para você conseguir passar. Tem processo seletivo que eles pedem o currículo e aí em cima do currículo eles dão alguns pontos para quem fez monitoria, para quem fez iniciação. Aí às vezes é interessante porque você tem um pontinho a mais. Mas não é empecilho, você pode fazer mestrado, doutorado sem ter feito iniciação. Ótimo. O pessoal está animado com a sua participação, hein, Lore? Tem muita pergunta aqui. Vou pegando aqui conforme aparece, tá, gente? Eu peço desculpas se eu não fizer alguma pergunta, mas assim,
é porque eu tô com um olho no peixe e outro no gato. Um é no Instagram, o outro é no Facebook, e eles vão atualizando, entendeu? Então, às vezes, a pergunta some, sabe? Ela vai para cima, eu subo, desço. É sempre um desafio, tá? Então, eu peço desculpas aí se eu não fizer alguma pergunta, mas é porque às vezes não é fácil de achar, não, tá? A Lori tá com algum delay aí no celular, né? No Facebook aparentemente tá direitinho, mas no celular tá com algum delay. Vamos só esperar ela voltar. Tá aqui no Instagram. Eu tô Pra ouvindo vocês gente normal. fazer mais uma pergunta. Enquanto a Lori tá voltando no Instagram, gente, só para ressaltar, né, alguns avisos aí, enquanto ela volta no Instagram. Dá um print aí da tela se você acha que essa live tá te ajudando. Marca o Caeduca, o Caed Jus, o Caeduca Oficial, Caed Jus, o Produção Acadêmica, e hoje marca aí o pós-graduação em Química, né, que é a Lori, né, que é uma maneira de contribuir, né, e de agradecer, né, o que ela tem feito, tá? Outra coisa, se você ainda não está no Telegram, você tem que vir para o Telegram, tá? Você tem que vir para o Telegram. Se você ainda não sabe qual é, né, você me manda um inbox. Lori, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a tua entrevista e vou abrir de novo no Instagram, tá? Você pode solicitar novamente? Né, e de agradecer, né, a Lori caiu aqui no Instagram, ela tá voltando, tá? No Facebook tá estável, mas o Instagram tem essas peculiaridades às vezes. Então ela já tá voltando, tá, galera? Pra gente continuar o nosso papo. Ó, eu te adicionei, tá, Lori? Você tem que aceitar aí em algum lugar. Foi. Show, voltou. Desculpa. Voltou. Vamos lá. Ó, a Adriana Oliveira, Lori. Os orientadores do programa no ano anterior serão os mesmos no ano seguinte? Falo para saber se eu posso fazer meu pré-projeto baseado na linha de pesquisa deles. E aí, como é que Pode funciona sim. isso? Geralmente os orientadores eles são os mesmos, não vai mudar muita coisa não. Às vezes vai entrar algum orientador, algum professor novo que vai entrar na universidade, mas os que já estão, normalmente eles continuam até se aposentar. Então, você pode ver pela lista anterior, dá para você ter noção dos orientadores que tem, das linhas de pesquisa também não muda muito de um ano para outro. Então já dá para ter uma boa noção olhando os anos anteriores, sim. Uhum. Muito bom. Ó, a LED tem uma pergunta que eu acho que é uma pergunta de muita gente aí que está pensando em se candidatar ao mestrado e também ao doutorado, mas eu acho que principalmente o mestrado, né? Que é o seguinte: quanto tempo antes você começou a se preparar para a prova? E aí eu te diria o seguinte: quanto tempo antes você recomenda que a pessoa comece a se preparar para uma seleção de mestrado, por exemplo? De mestrado, se você se preparar uns 3 meses antes, 4 meses antes. 3 meses antes eu acho que é um tempo bom, se você conseguir. Normalmente os processos seletivos ou eles são em dezembro ou em fevereiro, a maioria. Janeiro é difícil ter e novembro também é mais difícil. Então, normalmente é dezembro ou janeiro. Então, se você conseguir, às vezes, 3 meses antes começar a estudar, já dá uma ajuda. Dá para estudar com menos, mas se você puder 3, aí dá para estudar com tranquilidade, com mais calma, eu acho. Acho que de novo aqui no Instagram não foi. Ah, voltou, né? Então veja, olha só o meu raciocínio, hein? Vocês aí que estão escutando, estão querendo se candidatar a mestrado nesse ano. A hora de começar é agora, né? A gente Em está julho tem processo em seletivo. abril, tem processo seletivo de meio termo, né, para o segundo semestre, e tem processo seletivo para o primeiro semestre, que, como a Lori falou, disse começa em dezembro ou vai em fevereiro. Então, o momento de se preparar é agora, né? Quem quiser começar, por exemplo, em agosto, se tiver essa oportunidade, já manda brasa, gente. Já manda brasa. Aproveita a entrevista com a Lori, aproveita os conteúdos do Desafio Produção Acadêmica, do Workshop Produção Acadêmica que a gente vai ter em maio.
para você chegar chegando, né? E tem tempo, né? Olha a recomendação da Lore, 3 meses. E é uma recomendação que, de fato, eu acho bem, bem interessante. E você tem como, nesses 3 meses, aumentar bastante sua produção, né? Sim. Se você tiver estratégia, se você tiver fazendo as coisas que você precisa fazer para isso. E aqui nessas lives a gente tem visto todas essas estratégias, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, Lore. A galera tá animada. O Carlos Augusto, tá? Queria saber como devo fazer uma construção e publicação de trabalhos acadêmicos em mestrado e doutorado de maneira excelente, né? Ou seja, vamos aproveitar aqui a pergunta para o tema da live. Como que um mestrando, já pensando no doutorado, como é que ele aumenta a produção acadêmica, né? Fizemos uma pergunta de mestrado, agora vamos para o doutorado. O cara é mestrando e quer dar o próximo passo. Como é que ele aumenta a produção acadêmica? No mestrado ainda até é mais tranquilo, é parceria também. Como está no mestrado, às vezes se você se você começou no mestrado numa universidade nova, às vezes é um pouco mais difícil, mas você também tentar ir em congresso ajuda bastante, porque às vezes tem congresso que eles aceitam submissão de artigo, e às vezes é um pouquinho mais fácil de publicar, então ir em congresso ajuda, fazer parceria ajuda bastante. Se você está no mestrado, tentar parceria tentar achar aluno de iniciação científica ajuda bastante, porque aí você tem aluno de iniciação científica, você vai ajudar eles, você vai estar ensinando para eles, e eles vão estar te ajudando a fazer experimento. Então, você tem uma ajuda, uma economia de tempo, e você ainda vai estar ensinando alguém. Então, tentar ter alunos de iniciação científica ajuda. Às vezes, alunos têm iniciação científica no ensino médio também ajuda. Tem universidades que estão abertas para isso. Então, é buscar parceria tanto com quem está na iniciação, como quem está num doutorado, num pós-doc, também vai te ajudar bastante. Excelente. Então, aumenta até a responsabilidade do mestrando, né? Eu lembro, assim, é óbvio que depende da área, né? Mas uma coisa que eu fazia muito no mestrado, Lore, assim, era muito comum os professores passarem trabalho no formato de artigo. Então, a gente tinha que terminar uma disciplina, tinha que fazer um artigo. Alguns professores passavam resenha de livro, tá? Sabe, eu nunca via o trabalho da disciplina como um trabalho da disciplina. Eu via como um futuro artigo para publicar, né? Então, eu publiquei todos os trabalhos durante o mestrado. Todos. E as resenhas também. E foi muito bom, porque quando eu fui fazer a seleção para o doutorado, já estava nadando de braçada, né? Tanto é que no mestrado eu fui bolsista nota 10 da FAPERJ, e bolsista nota 10 não precisa ser gênio, não, tá? É produção. E no doutorado eu não podia me candidatar a bolsista nota 10 do doutorado por causa de vínculo empregatício, né? Então não podia. Mas mesmo assim, consegui no doutorado tranquilo aí os meus espaços, né? Então, assim, às vezes a gente não vê que aquilo que a gente gasta um tempo para produzir, aquele investimento que a gente faz no mestrado, não é só para o mestrado, né? É para uma carreira. Não é verdade? Na Química Nova, a Química Nova é uma revista da Química Nacional. Às vezes, é exatamente o que você falou, às vezes você pega alguma disciplina que você fez um trabalhinho pequeno, manda para a Química Nova, mesmo que as pessoas acham que não vale porque é uma revista menor e tudo, mas já é uma produção a mais que você tem, às vezes você perdeu tempo e ia ficar na gaveta. Manda porque você tiver ao seu alcance. Porque você é o que você falou, você já tem o trabalho pronto, então vale a pena você enviar para onde conseguir. Sim, assim, como eu falei, né, eu participo de banca todo ano, tá, em algum lugar. E eu ponho minha mão no fogo, aliás, eu ponho minhas 2 mãos no fogo, eu me jogo na fogueira, mas eu nunca vi, em nenhum momento de deliberação de banca, alguém chegar e falar assim, alguém membro da banca, né? Ah, não vamos aprovar essa pessoa aqui não, porque ela publicou numa revista C, entendeu? Nunca vi. Pelo contrário, quando a pessoa chega e publicou numa revista C, já tem publicação, né? Certamente essa pessoa sai na frente de quem nunca publicou, tá? Certamente. Então, às vezes você se trava porque ficam criando esses preconceitos, né? E, sabe, não tem fundamento nenhum.
entendeu? Na química tem Inclusive, bastante. quem assistiu a live de ontem viu como é que a gente pega a revista para criar, né? Como é que a gente pega a Sim. revista para criar. Não é isso, Lore? Faz sentido? Não, faz sentido. Na química tem bastante preconceito, assim, com revistas nacionais principalmente. Então, Uhum. mas para mim também não tem nada a ver. Então, querendo ou não, um trabalho pequeno que você tem, você já teve um trabalho para escrever, é só você enviar e publicar, não vai custar nada, né? Uhum. Ó, Lore, tem mais uma pergunta aqui da Brubru20, ó. Quem não é da química consegue fazer mestrado em química? Ou doutorado em química? Consegue. Dependendo da sua. Você consegue fazer. Às vezes, dependendo da área que você se formou, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas não é impossível. Você não precisa ser formado em química para fazer um mestrado ou um doutorado em química. Uhum. Você precisa ficar um pouco esperto, porque às vezes isso vai te atrapalhar se você for querer depois prestar concurso para professor. Que eles levam em conta, às vezes, tanto a graduação como o seu doutorado. Então, isso pode pesar mais para frente. É só isso que eu acho que é um ponto importante para você ter em mente, que precisa levar em consideração. Uhum. Uhum. Agora, qual que seria assim, uma resposta legal? Vamos supor, estou eu lá na entrevista, porque eu perguntaria isso como avaliador, né? Então eu chego e pergunto, Lore, você não é da química, tá? Vamos supor que você não fosse da química. Lore, você não é da química. Por que você quer fazer um doutorado em química ou mestrado em química? O que em geral, chama a atenção da pessoa responder numa pergunta desse tipo, sabe? É óbvio que tem que ser verdade o que a pessoa vai falar, né? Mas o que pode ajudar nessa construção argumentativa? Eu acho que realmente você falar o que está te levando a prestar o mestrado, o doutorado nesse tema. Então, sei lá, eu pensei às vezes você está em biomedicina, sei lá, e você quer fazer porque você quer focar em alguma coisa de cosmético. Você falar que você conhecendo química, conhecendo a composição, podendo, você vai usar a sua graduação e o aprofundamento que você vai ter no mestrado, no doutorado, para você fazer um trabalho muito mais profundo do que alguém que é formado só em química, por exemplo. Porque você já tem uma expertise em outro assunto. Então, eu Uhum, tentaria levar nesse lado, mostrar o que eu tenho de vantagem e por que eu quero fazer doutorado para aprofundar no tema. Que eu tenho muito mais vantagem do que, às vezes, alguém que é químico, porque eu tenho uma experiência diferente na área. uhum, uhum. Excelente, muito bom. Glória, eu acho que a gente tem espaço para uma ou duas perguntas mais, mas para não abusar tanto aí da sua disponibilidade, né? Mas o Gustavo, ele perguntou lá atrás, eu vi depois isso. O que te levou a fazer química, assim? Você contou a sua história pra gente, né? O que te mobilizou a fazer química? O que te inspirou aí por esse caminho? Eu gostava de química no ensino médio. Eu era muito de exatas, gostava das exatas, gostava de matemática, física e química. Só que a química era que eu gostava mais por causa do laboratório, por causa de experimentos que eu gostava de. Eu sabia que tinha experimentos, só que na escola eu nunca fiz. E aí foi mais por causa de atividades de laboratório que eu sabia que dava para fazer e que na graduação eu ia poder ter uma ênfase nisso. Por isso que até eu não Uhum, prestei engenharia, porque engenharia eu sabia, quando eu fui começar a pensar na faculdade, eu vi que engenharia você não tinha nada de laboratório, era muito pouco. Na química você tinha mais atividades no laboratório. Então foi o que me uhum. levou a fazer química. Muito bom, muito bom. Lore, assim, a gente está caminhando para o final, né? Eu adorei, na verdade, e Também. eu tenho certeza que você está ajudando muita gente hoje, muita gente. E independente da área, né? As dicas que você está dando são muito preciosas. Agora, assim, Lore, quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser conversar mais contigo, como é que faz? Pode me seguir no meu Instagram, pós-graduação em Química. E se quiser me tirar alguma dúvida, pode mandar direct. Às vezes eu abro caixinha de pergunta, pode mandar pergunta lá. Podem ficar à vontade. Show. E esse book aí a gente vai esperar então quando você abrir de novo, né? Uhum. Esse book, ó, quem quiser o e-book da Lore, vou dar a dica aqui. Fala lá no direct, Lore, pelo amor de Deus, libera esse book de novo aí, porque certamente vai ajudar muito todo mundo, né? Então, muito legal. Então, ó, basicamente, curte lá o pós-graduação em Química e manda o direct pedindo o e-book, né? Não é isso, Lore? Obrigada.
Obrigada por chamar, pela oportunidade. Fala aí, palavras finais, conselhos finais agora. Eu acho que o principal conselho que eu ia dar antes da pessoa prestar é ver bem estudar bem o lugar que você quer fazer, conversar com o orientador. A partir daí você começar a pensar no processo seletivo. Acho que é o que eu vejo às vezes de conhecimentos que eu tenho de pessoas ao redor, que às vezes por elas não irem atrás do orientador antes de conhecer bem a linha de pesquisa, elas acabam se arrependendo. Então, sempre vai atrás antes, conversa antes, o máximo de antecedência que você conseguir e se preparando para o processo seletivo vai te ajudar a passar no mestrado e no doutorado numa boa colocação, para conseguir às vezes uma bolsa de estudos. Então acho que é o principal conselho que eu daria, pessoal. E agradecer a você por ter chamado também. De desculpa qualquer coisa. Nada, são os desafios da tecnologia. Anteontem eu não consegui nem fazer nada no Facebook. São os desafios aí, mas a gente vai se ajeitando. O mais importante, assim, é a gente valorizar, sabe, esse tempo que você está despendendo para a gente, né? Para contribuir com a gente. Eita, calma aí que eu fiz besteira. Vambora. Você vê as tecnologias. Então, assim, esse tempo que você está dedicando para a gente, para contribuir com a gente gente está numa semana bem legal, inaugurando aí o desafio Produção Acadêmica, que vai até maio, depois vai entrar o workshop. E, sabe, foi uma grande honra, Lori, tê-la aqui, receber todo esse teu conhecimento, essa tua contribuição. Foi muita generosidade você estar aqui com a gente, tá? Então, muito obrigado mesmo, de coração. Se você acha, né, se as pessoas que estão assistindo essa live acham que a Lori, sabe, contribuiu, a melhor maneira de retribuir é dando um print nessa live, marcando pós-graduação em Química, ou produção acadêmica, o EdJus e o Caeduca Oficial. É a maneira da gente, sabe, dar crédito e, de alguma maneira, retribuir todo esse tempo que a Lori está aqui com a gente, né, ajudando, tá? Então, pessoal, todo mundo está assistindo, muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Nós vamos ter outras lives sobre mestrado e doutorado também, seja lives comigo e com algum entrevistado especial, né? Lori, muito obrigado também. E você que acha que sextou, não sextou, porque 5 horas da tarde tem live comigo e eu vou falar de mais coisas, mais conteúdos. Então só pode sextar depois de 6 horas da tarde, hein? Então aguardo todo mundo à tarde aí para mais um encontro nosso. Tudo de bom, gente. Muito obrigado.